Quando a gente fala de felicidade, tem um ponto que é muito importante: amor. Mas que tipo de amor, Flávia? Todos, começando pelo mais importante, que é o amor próprio. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no Caminhos da Felicidade para tratar sobre esse assunto. Nós vamos conversar com Ellen Fusco. Ela é empresária, ela é especialista em felicidade e autoestima feminina. Então, ela vai falar um pouquinho sobre a importância da beleza interior. Ellen, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente. Estou apaixonada com o seu tema. A gente teve uma conversa prévia, então foi assim, aquele encontro de almas. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente, começa um pouquinho com a sua trajetória, que foi uma coisa que me deixou arrepiada naquela nossa conversa. Em primeiro lugar, obrigada, Flávia. Parabéns também pelo seu trabalho. É um trabalho lindo que você tem feito. É uma grande honra poder participar desse programa e compartilhar um pouquinho do meu caminho da felicidade. Eu iniciei a minha trajetória em uma empresa multinacional, inclusive uma das 4 maiores empresas do mundo em auditoria e consultoria financeira. Depois eu mudei, eu comecei no empreendedorismo, sendo sócia de familiares meus, né, desenvolvendo uma empresa familiar. E aos 30 anos, eu me deparei com a famosa crise dos 30 e precisei lidar com uma depressão, né, realizando uma autoanálise muito profunda, né, sobre tudo que eu tinha feito até então. E naquela época, isso foi em 2017, antes da pandemia, a gente não se falava muito sobre isso, né? Não. E quando eu comecei a estudar sobre felicidade, buscando referências e conteúdos fora do Brasil, porque a gente também não tinha esse conteúdo por aqui, e dentre o pouco acesso à informação que eu consegui ter naquele momento, uma das coisas que me veio muito forte foi o resgate da criança interior. E eu comecei então a refazer toda a minha infância e começar a entender quem que era aquela Ellen criança. E eu percebi que a Ellen criança, ela passava muito tempo em frente ao espelho, fazendo muitos penteados de cabelos e maquiagens. E ela pegava as roupas que ganhava de aniversário e fazia desfile dentro de casa. Ela se vestia de Xuxa e dançava Xuxa em frente à televisão. Então, eu sempre fui uma criança que gostava muito de brincar com a beleza, de brincar com a imagem, de brincar com o corpo, né? E aos 30 anos eu me tornei uma mulher muito recatada, muito tímida, muito envergonhada. Eu tinha me tornado uma mulher muito diferente de quem eu era na infância, né? E aquilo eu estava entrando em um estado de sofrimento, né? Através da depressão. Então, Flávia, eu fechei meus olhos, fiz uma oração. E quando eu abri meus olhos, eu estava num palco, na Rede Globo, ao vivo, sendo transmitido para o Brasil inteiro, como bailarina do Domingão do Faustão. Imagina! Maravilhoso. Foi uma mudança muito grande para mim naquela época, que trouxe um grande impacto para as pessoas que também estavam ao meu redor, porque até então todo mundo me conhecia na área financeira, ninguém conhecia esse meu amor que eu tinha pela dança, pela beleza feminina. Então foi uma transformação muito grande que eu enfrentei naquele momento e me trouxe um salto evolutivo muito grande, porque eu precisei lidar de frente com questões internas como a timidez, a vergonha, a autocrítica, o medo do julgamento, o medo da exposição, né? E ao mesmo tempo que eu precisei lidar com todos esses desafios, eu entendi que aquela era a minha felicidade. A minha felicidade estava em lidar com todos esses desafios internos, né? Então foi uma experiência assim muito gratificante e depois disso as portas começaram a se abrir na minha vida com muitas oportunidades, diferente de tudo que eu tinha vivido até então, né? Para trabalhar como modelo, para trabalhar fotografando catálogos de marcas de moda feminina, como influencer. Inclusive, tem outdoors meus no interior, Flávia. Ah, jura? E o sucesso que a gente fez nessa área. Então, foi algo assim que eu não imaginava, sabe? E que se transformou na minha frente. Então, acho que tem 5 coisas sobre o caminho da felicidade que eu acho que é legal a gente resgatar. Que o primeiro deles é que o caminho da felicidade ele pode surgir de uma forma muito inesperada na nossa Verdade. vida.
né? Eu não esperava passar por isso, estar no palco do Faustão, especialmente no momento em que eu estava me dedicando tanto à área financeira, né? Então, o caminho da felicidade ele pode surgir de forma muito inesperada na nossa vida. Ele vai sempre exigir uma mudança, uma transformação nossa, e muitas vezes essa mudança ela é interna, né? Verdade. E o autoconhecimento, então, nesse processo, ele é muito importante. A gente saber quem a gente foi, quem nós somos e para onde nós queremos ir, quais são os nossos talentos, né? Os nossos sonhos. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse processo. Inteligência, eu falo de três pilares da inteligência: a inteligência de mentalidade, que é a quebra de crenças, a inteligência emocional, que é a gente saber lidar com os desafios que surgem no caminho da felicidade, que não vai ser sempre de alegria, Não né? vai. Então, a gente precisa ter uma estrutura emocional para poder lidar com isso. E também inteligência espiritual, que é a gente conseguir ter um propósito de vida e trazer sentido, né, para a nossa vida. Isso é muito importante, né? Um conceito até mais atual do que a fé. Então, e o último, a última questão que eu acho legal a gente falar quando a gente fala de caminho da felicidade, é que quando é o seu caminho, tudo flui ao seu favor. Flávia, eu nunca fiz dança, eu não sou formada em balé. De repente me jogaram no palco, quando eu abri o olho eu tava, sabe, em rede nacional. Então, assim, quando é o seu caminho, tudo flui ao seu favor, né? Eu continuo trabalhando como empresária, mas assim, hoje eu complemento a minha vida com esse trabalho porque me traz muita realização e muita felicidade, né? Inclusive, a gente tem mais um tempinho. Temos muito tempo ainda. Eu acho que tem um ponto importante que você traz, que foi algo que me chamou muita atenção na sua história. É você ter rompido, você ter seguido o seu sonho, mesmo Exato. com preconceito, porque a gente sabe que existe o preconceito, você me falou que houve, inclusive, na sua família, e mesmo assim você acreditou nesse sonho e você seguiu adiante. Porque eu É, vejo que hoje, muitas vezes, nós deixamos de realizar nossos sonhos, fazer ou assumir quem somos, a coragem de ser quem viemos ser. Assumir quem somos por uma pressão da sociedade, por uma pressão dos pares, por uma pressão dos pais, e isso definitivamente não é o caminho da felicidade. Então, fala um pouquinho também, eu acho legal você falar um pouquinho disso, como que você teve essa coragem, essa potência de falar, não, eu vou mesmo com, né, com esse entorno não tão, vamos dizer, apoiador. exato. Eu acho, como eu falei, o caminho da felicidade ele pode surgir de forma inesperada. A minha depressão foi o trampolim que eu precisava para adquirir a confiança, a coragem e a força necessária para fazer algo que eu nunca tive coragem de fazer na minha vida. Que por mais que fosse um dom natural meu, algo que eu amava, eu deixei guardado, deixei morrer dentro de mim. Né? Então, algumas vezes a gente precisa passar por questões que não são tão agradáveis, mas são exatamente essas questões que vão meio que nos despertar, né? Vão ser o trampolim para a gente nos reencontrar, né? Eu acho que é uma construção interna, Flávia. A gente precisa se reconstruir internamente através do amor próprio, da autoestima, da autoconfiança, sabe? E essa questão de construção interna é algo que eu percebo assim com todas as pessoas ao meu redor. Ao longo do meu trajeto, eu encontrei mulheres que são grandes influencers, celebridades, modelos maravilhosas, lindíssimas. Eu tive a oportunidade de sentar na mesa ao lado delas e eu percebi que até mesmo essas mulheres, elas têm questões internas para lidar, sabe? Então, o processo de construção interna, ele é contínuo, né? Ele nunca vai acabar. E é aos pouquinhos que a gente vai construindo isso, Flávia, não é de uma hora para outra. É aos pouquinhos que a gente vai construindo isso através de uma conscientização, né? A história da mulher na sociedade, ela é marcada, a gente tem poucas referências de mulheres que fizeram um grande impacto na nossa história, né? A nossa história até então ela é marcada pelo machismo, né? Por questões as mulheres têm grandes questões, vitimismo, inferiorização, enfim, eu não vou citar todas elas aqui, mas o caminho é olhar para dentro, é essa construção interna, né? E até por conta disso que eu fiz a minha especialização em felicidade, em autoestima da mulher, porque eu percebi que não só muita gente precisa dessa informação, até celebridades, grandes influências, todas elas estão construindo isso.
né? Quando você falou isso, eu fiquei abismada. Eu falei, gente, porque não necessariamente, quando você fala de autoestima, não necessariamente você precisa ser linda, maravilhosa. E como você falou, várias mulheres que têm uma beleza, né, estonteante, mesmo assim têm Exatamente, problemas de autoestima. E aí é onde exatamente. entra, só para a gente encerrar com chave de ouro, que é o tema da beleza interior, que é o seu foco, né? Essa questão da beleza, mas numa beleza, sim, a gente está falando da mulher ter autoestima, se cuidar, se sentir bem, mas e essa beleza interior? É uma conscientização que a nossa beleza, ela não é só externa, ela é construída internamente, sabe? Durante muitos anos a mulher ela foi olhada como só pela aparência e não, o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira beleza está na construção interior. É Lindo. isso essas ferramentas que eu compartilho, inclusive, Flávia, eu estou lançando um livro, tá? Que chama Beleza Interior, a essência da beleza é a felicidade, que ela é baseada em três pontos, né? Na autoestima, autoconfiança e amor próprio, e fala exatamente sobre esse assunto. Que Estou maravilha! lançando esse É trabalho a minha agora. pergunta, assim, para a gente encerrar. Quem quiser conhecer mais sobre você, onde te encontra, como que a gente compra seu livro, conta um pouquinho, para a gente As encerrar com pessoas chave de ouro. As pessoas podem me procurar no LinkedIn. Lá eu estou incluindo cada vez mais esse trabalho, compartilhando com outras pessoas. Então, eu acho que é um caminho bem legal para as pessoas me encontrarem. Pelo LinkedIn, Ellen Fusco. Maravilhoso. E o livro, onde é que a gente compra? O livro ainda não está disponível, Flávia. Eu estou compartilhando aqui com você, mas ainda Gente, não fiz o primeira mão. lançamento dele. Eu estou compartilhando em primeira mão com Depois você conta você. para a gente e eu divulgo aqui para os nossos ouvintes. Isso, depois eu compartilho mais informações. É, muito, muito obrigada. Obrigada a Obrigada, você. você foi um presente que eu recebi agora, O conhecer presente foi todo você, meu. estar pertinho de você, poder ser inspirada pelas suas palavras, pela sua experiência. Eu espero que inspire os nossos ouvintes também. Meu muito Ah, eu obrigada. também espero. Muito obrigada, Obrigada a Flávia. todos que acompanham a gente. Um grande beijo. Obrigada.